Alô, Adonai, povo de Deus, eu me chamo Sandréia Mello e vou estar com vocês durante uma série de palavras acerca de algumas mulheres da Bíblia. Mas antes, gostaria de estar lhe convidando a curtir e a compartilhar nossas redes sociais. Ative o sininho aqui embaixo para que você esteja recebendo todas as notificações. E também gostaria de te convidar a espalhar as boas novas do Senhor, usando todas as ferramentas que Ele nos dá, inclusive a tecnologia, amém? Vamos embora todos juntos esvaziar o inferno e povoar os céus. E hoje eu venho falar para vocês sobre uma mulher que a história dela me inspira. É uma mulher que ela foi muito ousada, ela foi muito usada por Deus. E eu digo mais, ela chegou a ser até abusada em Deus. Quem é ela? Quem me conhece já sabe de quem eu estou falando. Simplesmente Raabe. E quem foi Raabe? Raabe, ela tem a história dela contada lá no livro de Josué. Raabe, ela era naquela época na cidade de Jericó uma prostituta. O que ela fazia? Ela vendia o corpo dela em troca de alguns trocados para poder garantir o teu sustento. Ela era uma pessoa esquecida pela sociedade, desacreditada. A sociedade não acreditava mais em Raabe. Porque quem era Raabe, né? E essas pessoas que são desacreditadas, elas têm grandes chances de se dar bem na vida. Tá doida, Sandréia? Como assim? Sim, sabe por quê? Porque essas pessoas desacreditadas, elas não têm ninguém para contar. Elas não têm ninguém para estender uma mão quando elas precisam. Elas não têm um ombro para poder chorar. Elas não têm alguém para poder aconselhar. De quem elas dependem? Simplesmente de Deus e delas mesmas. No caso de Raabe, ela dependia apenas dela, porque ela não conhecia o Deus vivo. Ela servia a deuses estranhos. Ela era da cidade de Jericó. E essa pessoa desacreditada da sociedade, quando ela conhece Deus e ela começa a permitir que Deus trate a vida dela, ela começa a caminhar em Deus, ela tem grande chance de se dar bem na vida. Sabe por quê? Porque ela vai se lançar verdadeiramente. Ela vai se lançar 100% em Deus. E quando a gente se lança 100% em Deus, a gente não pratica o que a gente quer mais, mas a gente começa a praticar o que Deus quer que nós façamos. A gente deixa de acreditar na força do nosso braço e a gente passa a acreditar na força do braço do Senhor. E Raabe, ela fez isso. Ela se lançou verdadeiramente em Deus. E eu já te conto como. Mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você tem se lançado verdadeiramente em Deus? Ou você tem falado para Ele, não Deus, espera lá. Até aqui o Senhor pode ir. Daqui para lá não, deixa que eu tomo conta. E você tira tudo aquilo que Deus já fez da mão de Deus e coloca na força da tua mão. E daí o que acontece? Você perde tudo de novo. Se lance como Raabe se lançou, 100% em Deus, que não tem como Deus não fazer 100%. Separei alguns tópicos para falar com vocês acerca da vida de Raabe. O primeiro tópico que eu quero abordar com vocês é que a autoridade de Deus esteve sobre ela, quando ela se lançou 100% em Deus. A história de Raabe, ela nos mostra várias mudanças que a gente pode ter na nossa vida. Ela nos ensina em várias áreas da nossa vida. Mas a que eu quero citar hoje para vocês é: tenha autoridade em Deus. Seja usada, ousada e abusada em Cristo Jesus. Queira a mesma mudança que Raabe quis na vida dela, mas não queira e fique de braços cruzados, esperando cair do céu. Queira e vá atrás, tenha a ação necessária para que isso ocorra. Amém? Outro tópico que eu quero falar com vocês é que ela foi justificada pela sua fé. Assim como está escrito lá em Tiago 2, 25 e 26. A fé sem obra, ela está morta, certo? Então, ela foi citada no Novo Testamento pela sua fé. Quanta honra essa mulher não recebeu de Deus, né? Ela recebeu honra pelas suas ações. Quantas ações eu e você temos tido em Deus? Quantas vezes Deus nos mandou ter a ação e a gente ficou lá de braços cruzados? Ah, eu quero, eu vou conseguir, mas e aí?
eu vou conseguir ficar de braços cruzados? Não dá. De toda aquela cidade, assim como está escrito em Josué 6,17, pela sua fé ela foi tão justificada que somente ela e a família dela, da cidade de Jericó inteira, foram poupados. Amém? E quais têm sido a minha obra na fé? Quais têm sido as tuas obras na fé? Será que temos tido fé suficiente para praticar as boas obras para o Senhor? Como hoje, eu e você nos apresentamos a Deus? De mãos vazias ou com boas obras? Outro ponto que eu quero abordar com você é que ela foi muito honrada pelo seu ato. Lá em Mateus 1, fala sobre a genealogia de Jesus. E uma coisa que me chama muita atenção é que Raabe, um Zé Ninguém, fazer parte da genealogia de Jesus. Depois que os espias entrou dentro da cidade de Jericó, os soldados já estavam atrás deles, porque já se ouvia ter falado notícias que eles estavam infiltrados lá. Ela se deparou com eles e ela os escondeu. Ela foi muito honrada por este ato, muito honrada, porque logo depois da destruição de Jericó, que ela e a família dela foi poupada, ela se casou com ninguém mais, ninguém menos que um dos espias, Salmo. Quando ela se casou com Salmo, ela gerou em seu ventre Boaz, e assim fez parte da geração que viria o Rei dos Reis, o Rei Jesus. E quando a gente se lança verdadeiramente em Deus, Ele vai além do que imaginamos. Ele faz muito mais do que os nossos olhos já viram, muito mais do que a nossa mente humana já imaginou. Deus é lindo, né? Ele é muito perfeito. Eu tenho uma frase que eu sempre gosto de falar para Deus. Ah, Pai, como eu amo amar você, porque eu amo amar a Deus. Que nós possamos crer que Ele muda por completo as nossas vidas, assim como ela acreditou. Ele nos tira lá do lamaçal do pecado, nos coloca entre príncipes e princesas. Amo muito a história de Raabe, ela me fascina. A história dela é muito mais que uma certeza que quando deixamos Deus agir por completo em nossas vidas, simplesmente não existe passado que nos paralisa. Hoje está sobre as tuas mãos e as minhas mãos o que nós vamos ter lá na frente. Que nós possamos ser ousada e abusada como Raabe foi. Que nós possamos ter a mesma fé que ela. Que nós possamos exercer a fé, as obras que o Senhor tem colocado sobre a minha e a tua mão. Que nós possamos, assim como ela, ser honrada pelo Senhor. Mas não queira grandes obras na tua vida. Não queira milagres enormes, milagres mirabolantes. Não, são nos pequenas atitudes, nos pequenos atos que Deus faz. Anteontem eu estava lá no meu escritório e eu queria muito tomar café. E o que acontece? Eu não tinha levado café. Foi na segunda-feira. E eu falei para Deus da minha vontade, do meu desejo de tomar café. Falei, Pai, gostaria muito de tomar um café. Eu não quero pedir para a vizinha, porque eu tenho vergonha. Apesar da gente compartilhar e a gente dividir o pó de café, o açúcar para fazer o café. E eu terminei de falar com ele, foi um pequeno detalhe, um pequeno mimo, mas que para mim foi muita coisa, porque eu fechei a boca e eu só olhei para a porta e lá vem a minha vizinha. Sam, você quer um pouquinho de café? Foi a resposta de Deus. Sabe qual que foi a minha atitude? Obrigada, Pai, eu te amo. Então, que nós possamos exercer com tudo de Deus que há em nós, a nossa fé. Que nós possamos se lançar verdadeiramente em Deus. Que nós possamos nos lançar 100% em Deus. Porque só assim Ele vai realizar desde o pequeno mimo até o seu grande sonho. Amém? Hoje eu fico por aqui, foi um prazer levar esta palavra até teu coração. Espero que ela tenha falado contigo da mesma forma que ainda ela fala comigo. Eu fico até emocionada toda vez que eu lembro da história de Raabe. Que possamos ter fé. Amém?